mais um episódio do Entrevipcast. E esse é o 6º episódio. E não trouxe só uma convidada não, viu, gente? São 2 convidadas especiais que já eu vou apresentar aqui para vocês, porque antes, né, eu quero dar aqui meus agradecimentos aos meus patrocinadores. Casa das Mesas, Karina Max Meso, Tal Som Sonorização, André Besquiza Advogados, Escolinha Grão de Areia, Ai Que Fome, que inclusive tem um cupom de desconto, 20% de desconto do Entrevipcast lá, é só pedir, tá? E vou falar da entrevistada aqui de hoje. No episódio de hoje, eu tenho uma convidada que ela é muito especial, né? Ela vai nos guiar por um mundo de apoio emocional e físico durante a gravidez, o parto e também o pós-parto. Eu estou aqui com Georgia Carvalho, essa profissional tão importante para a cidade de Caeté, pela sua paixão em promover partos saudáveis e empoderados. Georgia preciso ler que é muita coisa, enfermeira obstetra, doula, educadora perinatal, mestre em ciências e emoções, doutoranda em ciências do comportamento, está coordenadora da Casa das Gestantes e enfermeira obstetra em Planaltina, Distrito Federal. E com todo o seu conhecimento, ela desempenha um papel crucial na jornada das gestantes, com experiência de partos memoráveis. Seja bem-vinda, Georgia. Pode chamar de Gel, né, gente? Sim. A gente já se conhece. E aqui também tem uma convidada muito querida, que é Polly Gringo. Ela é mãe do João Ito e mãe também do José Lavi, que fez ontem 7 meses, não foi, Polly? Ela vai nos contar aqui, gente, a sua experiência memorável com o apoio de uma doula. Seja bem-vinda, Polly. Obrigada. Gel, eu vou começar por você, né? Porque assim, eu fiquei boquiaberta com a riqueza do seu currículo, né? Eu te acompanho no Instagram, né? E vejo como é forte, lindo e verdadeiro a sua paixão por esse mundo que envolve a maternidade. Mas antes, me conta, né, um pouco de você, né, da sua trajetória até chegar a esse mundo aí, né, da gestação, da maternidade. Então, Dani, primeiro é um prazer estar aqui, né, falar sobre nascimento, falar sobre o mundo feminino, sobre mulheres, estar aqui com Polly, né, que passou essa experiência que eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início da gestação. E eu não cheguei na obstetrícia por uma escolha, né, não foi eu não tracei isso para a minha vida profissional. Eu fiz a faculdade de enfermagem como uma pessoa normal, passei pela obstetrícia durante a faculdade, não fui tocada para fazer, só que a vida, Deus, na vida, ela nos encaminha para aquilo que é o nosso propósito de alma, que é isso que eu acredito. E foi por esse processo de recomeço de vida que em 2014, quando eu perdi meu irmão, no acidente de carro, eu pedi a Deus uma oportunidade de recomeçar a minha vida. Na época, eu morava aqui em Caeté, eu tinha uma loja e tinha um relacionamento muito longo, mas eu queria recomeçar a minha vida diante da perda de Gabriel. E aí, Deus me deu a oportunidade de fazer a residência em enfermagem obstétrica. Eu só pedi uma forma de sair de Caeté. Eu tinha acabado o namoro, eu tinha fechado a loja e tinha perdido meu irmão. Então, tudo que eu não queria era estar num espaço que me remetia muita dor. E aí, eu fui morar em Salvador, em 2017, passei na residência. E lá foi quando virou uma chave na minha vida. Tanto que eu falo que Gabriel, meu irmão, ele foi o meu processo do meu despertar espiritual e de mudança da minha vida. Então, eu cheguei na obstetrícia por meio de uma dor emocional, né, da perda do meu irmão. E lá, minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Hoje, eu sou muito realizada e muito feliz de fazer o que eu faço. Eu acordo todos os dias e falo assim, eu tenho uma razão maior para estar na Terra, que é ajudar as crianças a chegarem ao mundo da forma respeitosa, né? E fortalecer as mulheres que desejam ter um parto normal ou a cesariana, mas no mundo da maternidade, né? Eu acho que é esse lado feminino que a gente precisa trabalhar as nossas questões. Então, foi um direcionamento da vida, não foi uma escolha, assim, porque tem muita gente que traça o caminho, né? Isso, tipo assim, na faculdade que passa por todas aquelas etapas. Exato. Tem gente que já sabe o que vai fazer, né? Eu não fui assim, foi mesmo, acredito eu que é um chamado espiritual, né? Não foi uma coisa traçada, não, mas faz muito sentido. Hoje, se eu olhar a minha trajetória, de onde eu vi, de onde eu estou e o que eu faço, tá tudo muito relacionado. Então, primeiro veio você como enfermeira obstetra e depois
doula, né? Isso. Quando eu fui para Salvador, fiz residência em enfermagem obstétrica. E aí, na residência, eu tive vontade de fazer um curso de doula, que era muito desconhecida essa palavra, né? Sim, eu não conhecia, eu fui mãe há 6 anos. Exato. Eu acho que eu fui uma das primeiras aqui em Caeté. Você conhecia a doula, Polly? Não. Eu fui. Foi, né? Não, eu vou ser bem sincera, porque eu fui saber o que é doula, né, através de você. Sim. E acompanhei Polly, né, a gestação dela, ela fazendo a roda de conversa contigo, as danças e tal. E aí eu falei, gente, o que é isso, né? Porque eu não sabia. Sim, exato. E assim, eu te convidar aqui, pode ter certeza que é uma dúvida também de muitas mulheres. Sim. Né? De querer aprofundar um pouco. Né? Quem planeja a outra gestação, né? Ou quem planeja ter o primeiro filho. Sim. Né? Quando você foi buscar uma doula, você buscou uma doula por quê? Então, quando eu engravidei, eu não sabia, né? Qual era a via de parto que eu queria. Sim. Aí eu tinha medo do parto normal e tinha medo também da cesárea. Eu tenho medo de cirurgia, você sabe, né? Sim. Medo de ser cirúrgica. Aí eu falei, gente, de alguma forma tem que sair essa menina. Aí quando eu por acaso, na Netflix, eu vi lá passando o renascimento do parto. Eu falei, gente, o que é isso? Eu vou assistir. Quando eu assisti, me causou um choque. Sim. Eu falei, descarte cesariana na minha vida. Aí, por acaso, minha tia Valéria foi e encaminhou seu Instagram pra mim. Você postou alguma coisa, não lembro, sobre, né, o parto humanizado. Ela foi e mandou o seu Instagram pra mim. Aí foi quando eu comecei a te acompanhar. Aí você criou o grupo, né? Da Roda da Gestante. Da Roda da Gestante. Aí foi assim que eu te conheci. Aí eu falei assim, gente, como vai ser essa roda? Como será ser as pessoas contando experiência? É muito desconhecido, né? Desconhecido. Também eu não entendi o que era. Eu vi assim, mas... Sim. Mas a gestação de Polly foi muito tranquila. Encontrei com ela no restaurante, aí Polly estava em pé. Eu falei, Polly, senta. Não consigo sentar. Não, Dani, eu acho que eu vou... acho que eu vou entrar em trabalho de parto amanhã. Eu falei, você tá louco? Você vai tratar... Você vai parir amanhã e tá aqui, né? Isso foi na sexta-noite. No sábado, minha bolsa estourou. Foi. No domingo nasceu. Foi. Você vai contar melhor pra gente isso aí. Né? Então eu quero saber um pouquinho de Gel, o que é enfermagem obstétrica. Então, a enfermagem obstétrica, né, que eu também sou, né, enfermeira obstetra, é um profissional habilitado para acompanhar uma gestante desde o pré-natal, no parto e no puerpério de risco habitual, né? Tem-se a ideia, muitas vezes, que o parto, a assistência ao parto, né, direta ao parto, só pode ser realizado pelo médico obstetra ou médica obstetra, e não necessariamente. Nós, enfermeiras obstetras, nós somos habilitadas a acompanhar mulheres de risco habitual, né? Então, hoje eu sou habilitada, e é tanto que eu faço isso lá em Planaltina, no Distrito Federal, onde eu trabalho também, de acompanhar mulheres. Eu acompanho o parto, eu avalio o trabalho de parto, eu faço a sutura, se for necessário, quando tem alguma laceração, eu indico cesariana, se houver, eu sei identificar uma distócia, eu sei identificar algum risco. Então, assim, a enfermagem obstétrica, ela é um profissional habilitado para prestar assistência ao parto também no pré-natal. Por exemplo, eu faço atendimento de pré-natal na Acolher, como enfermeira obstetra. Que legal. Entende? Então, então, assim, a enfermeira obstetra é a parte técnica. Exato. E a doula é a parte emocional. Exato. Né? É importante as pessoas diferenciarem o que é uma doula e o que é uma enfermeira obstetra. Por exemplo, para você ser enfermeira obstetra, você precisa passar pela graduação, né? Eu fiz 4 anos e meio de faculdade e 2 anos de residência. Então, foram 6 anos e meio de formação para ser enfermeira obstetra. Para eu ser doula, eu não preciso de um nível acadêmico. O que é uma doula? A doula é uma mulher que ajuda outra mulher no processo da maternidade. Desde a gestação, ao parto e ao puerpério. Ela te serve, né? Ela vem te ajudar a compreender. Por exemplo, tem doula que ajuda você a montar um kit de maternidade. Tem gestante que quer um apoio para dar banho no bebê. Tem gestante que quer uma mulher para conversar com ela sobre as demandas da vida que ela não consegue falar com outra pessoa. Então, a doula é aquela mulher que vai estar te apoiando durante o processo, trazendo informações também científicas, né? Por exemplo, tem doulas, a gente usa os chás para ajudar no alívio da dor, nos cuidados com o bebê, massagem de Chantala. Então, é um mundo muito amplo que a doula ela pode estar inserida nesses 3 momentos
na gestação, no parto e no puerpério. E aí a gente vai se desdobrando, né, para ver onde cada uma se encaixa mais, né? Eu, por exemplo, o meu foco maior é na assistência ao parto normal. Mas isso não me impede, por exemplo, de uma mulher querer me contratar para ter uma doula na cesariana. Entende? Ela tem alguém ao lado dela, dentro do centro cirúrgico, que está trazendo para ela um apoio, um suporte, porque tem muita mulher que, apesar de querer ir para cesárea, ela também tem medo daquela cirurgia. Sim. E ela, só o fato de ter alguém do lado, de segurar na mão, de tá tudo bem, tô aqui com você, quando o seu filho nascer eu vou te ajudar, eu vou colocar ele no seio, eu vou descer com você, eu vou ajudar a trocar roupa. Tem mãe que não sabe praticamente nada, né? E o pós-parto de acompanhar também em casa, porque às vezes não tem a rede familiar, né? Exato. O marido precisa trabalhar, não tem mãe que pode estar ajudando, a doula também. Exatamente. Faz esse... Faz. Muito bom. A doula... Você teve essa experiência, né, Polly? Tive essa experiência. Eu contratei, né, a doula para me acompanhar durante os 9 meses na gestação, durante o trabalho de parto e o pós-parto, né? Quando eu saí do hospital, fui para casa, ficou uma doula na minha casa durante 4 dias, me ajudando durante as noites, né, a madrugada. Te orientou como é tomar banho, trocar fraldas. Aí me ajudava na mama, da mama, aí o peito, né, o seio pedrava, aí ela sacudia, me ajudava para fazer a ordenha. Sim. Eu sentindo dor ali, ela me ajudando a madrugada toda. Às vezes a gente acha que a gente não precisa de uma doula quando a gente passa por aquele momento. Exato. Né? Igual eu tava falando com o George aqui, minha gravidez foi muito tranquila, né? Assim, durante os 9 meses, Sim. né? E eu fiz parto cesáreo, né? Que eu já falei pra Polly, que a minha obstetra falou assim, eu falei, aí, você vai querer o quê? Cesáreo normal? Eu falei, não tô afim de sentir dor, não. E ela falou, normal é programa de índio. Então, assim, como eu não tive complicação nenhuma no meu parto, pra mim foi ótimo. Só que aí veio o pós-parto, que eu tive, por exemplo, que eu comi na minha gravidez, eu engordei 25 quilos. Comi. Depois que eu tive a Leninha, eu não conseguia comer uma colher de arroz com feijão. E ali eu não estava conseguindo também amamentar, eu não conseguia comer. Né? E minha mãe pegava no meu pé, e minha sogra, Daniela, você precisa se alimentar, mas nada descia, e eu ficava tensa, eu não conseguia amamentar, doía para amamentar. Quantas vezes eu fui para debaixo do chuveiro chorar, né? Falando assim, meu Deus do céu, será que eu vou ser menos mãe? Exato. Será que eu vou ser uma mãe ruim porque eu não estou conseguindo amamentar minha filha? Então eu chorei muito. Sim. Chorei muito. Eu pretendia ficar embromada 1 mês. Eu fiquei... acho que nem chegou uma semana, acho que foi 5, 6 dias lá, porque eu não estava aguentando receber visitas, sabe como é? Então, ou seja, meu emocional também não devia estar muito legal. Sim. Né? Porque assim, eu não conseguia comer, eu chorava, né? Eu amamentava, me dava calafrios, porque, né, meu peito estava machucado. Então é isso, eu não amamentei, assim, não chegou nem 1 mês, né? Então, mas tudo isso interfere também no parto cesáreo, né, naquelas emoções que eu tive depois também do parto, né, essas tensões que eu tive. Só uma coisa, Dani, que eu ia falar. A doula hoje, ela é tratada como evidência científica, né? Ela reduz taxa de cesariana, ela é um analgésico mesmo. Trabalho de parto é menos tempo. Exatamente, menos dor, mais alívio de dor, mais experiência. As mulheres que têm uma presença de doula, elas reportam a experiência mais positiva do parto, elas saem aquele momento assim de um sacrifício, de uma tortura, para uma coisa assim, doeu, mas valeu a pena. Eu queria passar por isso. Eu acho que Poliana acho que fala muito melhor do que eu, né, que estou como profissional. Ela viveu essa experiência, porque ela tinha muito medo, não era, Poli? Muito medo. Era muito medo da dor, e ela questionava muito assim, eu vou conseguir, como vai ser isso? E a gente fez as cartas de afirmações. Sem né? falar que das pessoas que dão opinião, né? Na hora vai doer que você vai pedir pra cortar, né? Vai cesárea, você não vai aguentar. Já teve médica que virou pra mim e falou assim, ouve meu conselho, não faça, não existe isso, não existe parto normal mais. É isso, entendi. Agora assim, eu ficava... Mas você acha o quê, Gel? Você acha que os médicos não querem essa... Querem praticidade, né? Querem praticidade, porque infelizmente. tem pé dinheiro, né? Então... infelizmente a gente está indo numa via, né, de estar perdendo a nossa humanidade. Quando a gente fala assim do parto normal, de dar tempo para a criança chegar ao mundo, a gente está falando
dos benefícios do trabalho de parto normal, da espera de um bebê, dos benefícios da contração para essa criança, né? E aí eu sempre falo, existe uma cultura, principalmente no Brasil, onde nós somos o segundo país do mundo em nível de cesariana, contra o parto normal. É um discurso pro contra. No momento em que eu digo para você, é uma dor insuportável. É a dor da morte. Para que você vai passar por isso? Né? Então, você já cresce dentro de um sistema, você nasce pequena, você escuta isso desde criança. Dói, é desnecessário, para que isso? E aí você vai crescendo com medo daquilo ali. Se eu chegar pra você e falar, esse copo aqui, ó, isso aqui vai te matar, isso te faz mal, desde pequena, você vai olhar pra esse copo e vai ter muito medo dele, porque ele representa uma ameaça pra você. Então, criou-se esse sistema, dentro do nosso sistema, nosso feminino, que a gente teria que temer o nosso próprio corpo. Nós temos medo do nosso próprio corpo. Então, chega a ser incongruente. Eu não consigo realmente conceber por que fizeram isso. Mas, por outro lado, se a gente olhar pro lado do capitalismo, é muito mais prático a gente agendar a chegada de uma criança e dizer para você que esperar é para quê, já que é a mesma coisa. E aí você não reflete, não vai buscar as informações, o porquê de entrar em trabalho de parto. E aí a gente cresce em número de cesariana e perde os benefícios da espera do bebê, do trabalho de parto. Por outro lado, você para e pensa. Quando eu marco uma cesárea, eu não mexo com as suas agendas. Eu não mexo com as suas datas comemorativas, com a sua madrugada, com nada. É agendado dentro da sua rotina, tanto para a mãe quanto para o profissional, certo? Sim. Então, a gente entra dentro de um sistema onde tempo é raro hoje. A gente não tem mais paciência, né? Então, a gente acaba perdendo para a criança, principalmente, né? Tem algumas situações, tipo assim, que o pai quer participar. Exato. E aí, às vezes não pode estar, trabalha fora, não pode estar na cidade, caso tenha trabalho de parto. Então, acaba marcando a cesárea, né? Mas isso aí são casos... porque, assim, né? Poderia, por exemplo, ter aquela cesárea, mas poderia deixar entrar em trabalho de parto. Uhum. Não se espera. A coisa estava tão séria no Brasil que estavam tirando os bebês antes das 39 semanas. E quando a gente tira uma criança antes das 39 semanas, o risco dessa criança ter a síndrome respiratória aguda do recém-nascido é muito grande, porque esse pulmão dessa criança, ele pode provavelmente não estar maduro o suficiente. Então, como a gente estava tirando o bebê, deu 37 semanas, né? Uma gestação de 37 a 42. Sim. 37 semanas, a mãe está cansada, ansiosa, quer ver a criança, e o sistema não vai favorecer, então eu ia lá e tirava essa criança. 37 semanas, supostamente essa criança está madura. E aí observou-se que muitas crianças iam para o oxigênio porque o pulmão dele, que é o último órgão que amadurece no corpo da mãe, não estava maduro. Porque a gente não deu tempo para essa criança amadurecer. Por falta de não sei o que, né? Consciência de conversar, de realmente respeitar um tempo, que eu falo aí o tempo de Deus para todas as coisas, às vezes né? É seguir a agenda do médico, né? Tipo Exato. Assim, tô trabalhando aqui nessa semana, mas na outra eu tô em outra cidade. Exato. Então tem que parir essa semana. Observa as datas comemorativas. São João, Carnaval, Réveillon, Natal. Não se dá o tempo para isso, né? Eu vou colocar a chegada da criança dentro da minha agenda, sabe? E aí a gente para e pensa, quais as consequências disso para a criança? O que a criança deixa de ganhar quando ela não passa pelo trabalho de parto, entende? E eu falo, vou causar uma polêmica aqui, mas eu vou falar, eu não sei se vocês viram uma reportagem de uma máquina que cria bebês agora, chama Ectolife. 50 anos. Você viu? 50 anos de pesquisa. Ele é um pesquisador alemão. Ele criou uma máquina para fabricar os bebês. É um útero materno, só que é uma máquina. Você escolhe as características dessa criança e aí a criança, depois de um determinado tempo, que eu não me lembro bem, ela entrega à família. A família escolhe como essa criança nasce. A era da robotização. Exato. Gente. E aí o que eu acho mais engraçado? Daqui a um tempo, onde nós não vamos estar mais aqui na Terra, ver mulheres grávidas, eu acredito que vai chegar nesse momento. Porque no post dessa reportagem, uma moça falou assim, engravidar pra quê? Graças a Deus que tem uma máquina. Meu Deus. Nós estamos indo cada vez mais para ela da facilidade. É muito mais fácil você marcar uma cesariana do que fazer para um parto normal, certo? Sim. Então, o que acontece? Eu vou pegar e vou inserir na cabeça da mulher que dói muito.
Eu vou inserir na cabeça da mulher que gravidez é terrível, que gravidez você engorda, enche de estria, o peito vai encher hormônio, vai cansar. Para quê? A máquina resolve a sua vida. Vamos colocar as crianças para nascer através de uma máquina. Para não mudar nada no seu corpo. Para não mudar nada no seu corpo. Assim como antigamente a gente paria dentro de casa. As mulheres pariam dentro das casas. As mulheres eram assistidas por outras mulheres. Quando veio a medicina e o parto se tornou... Isso. As pessoas veem o parto normal hoje como uma coisa difícil, mas antes as mulheres pariam dentro de casa. Exatamente. Né? Parir não é esse bicho de 7 cabeças. Tem gente que não pode nem chegar no hospital e para no táxi. Exatamente. Exatamente. Tem mulheres que não sabem o que é dor do parto. Aterrorizaram, né? Aterrorizou. Mas a favor de quem? Quem ganha com isso, se a gente parar pra pensar? O sistema. O sistema, entende? Então, assim, quando eu paro e penso nisso, eu falo, a gente precisa refletir nesse sentido, porque realmente, quando eu olho para essa máquina, eu falo, o mundo já tá o caos do jeito que tá. Um ser humano gerando outro ser humano, você imagina o que é uma criança sair de dentro de uma máquina. Porque a gente já tá gerando robô. Robô. Né? Qual o nível de empatia que essa criança vai ter? O que essa máquina vai gerar de verdade, sabe? E aí, as mulheres, daqui não sei quantos anos isso vai existir, mas assim, vai dizer assim, aquela mulher tá grávida, ela é louca, ela é irresponsável por engravidar. Se a máquina resolve, é a mesma coisa que as mulheres que querem parto normal, hoje elas passam, porque elas sofrem para poder parir, no sentido do embate da sociedade, porque elas são tratadas como irresponsáveis, não é, Polly? Exatamente. Só era na roda que a gente se encontrava, a gente reunia a cada 15 dias, a roda que a gente tinha, era sempre o mesmo diálogo. Eles não entendem que dia a criança vai chegar. A pergunta é, cadê a data? Eu quero a data. E a Poliana dizia, não, é no dia que ele quiser chegar. Mas você não dá o tempo para o bebê chegar. É o meu tempo, entende? A médica falou pra mim, falou assim, ó, me desculpa, mas você tá sendo irresponsável. Pare. Pronto. Porque ela achou que já passou do tempo? Não, ela queria que eu fizesse cesárea. Aí Não, você me diz. diz. Outra médica, por acaso encontrei com ela, ela Sim. falou isso. Aí você me diz. Será que o parto normal realmente é um ato de irresponsabilidade? Escolher parir normal é um ato de responsabilidade? Se a gente vai para a Organização Mundial de Saúde, a gente vai lá ver qual a via de parto que a Organização Mundial de Saúde recomenda. O parto normal. Na sua opinião, de que forma a cesariana pode gerar uma complicação na vida da mãe e do bebê? Eu acredito que não a complicação. Eu acho que a criança ela perde os benefícios do parto normal. Por exemplo, o fato do bebê passar pela contração, ele nasce, né? A contração, ele leva o bebê para desenvolver dentro do canal de parto. Então, ele é estimulado o tônus, o processo cognitivo dessa criança, as estruturas cerebrais dessa criança. Todo esse processo do bebê, ele é amadurecido. O pulmão da criança, ele não tem o risco de nascer prematuro, né? Não está maduro o suficiente de uma cesariana. Quando a gente agenda a cesárea, o bebê ele está ali naquele mundo dele e sem nenhum estímulo, sem nenhum aviso, sem nada, você é retirado daquele mundo e vem para o mundo externo. Então, por exemplo, quando a contração vem, existe um estímulo, aquela criança é trabalhada, todo o seu tônus, todo o seu cognitivo, o corpo da mulher é preparado para parir, a produção hormonal para produzir o leite. Então, existem muitos benefícios que é perdido pela cesariana, quando a mulher agenda o parto, entendeu? Uhum. Então, acaba que a gente deixa de perder. E fora dos riscos maiores por ser uma cirurgia. A cesariana, ela é uma cirurgia. Como qualquer cirurgia, ela oferece risco. E a anestesia que a mãe recebe, o bebê também sente? O bebê também, sim. A medicação, ela também vai para a criança. Né? Você acha que isso pode afetar também emocional do bebê? Existem estudos que comprovam, inclusive via de parto, né, em relação ao autismo, já estudos por conta disso, porque a gente não sabe até hoje quais as consequências do que a via de parto está fazendo, embora já tenham muitos psicólogos que estão já preocupados porque eles já observaram a diferença do desenvolvimento de uma criança, de uma cesárea letiva, de uma cesárea marcada, para as crianças que entraram em trabalho de parto ou nasceram de parto normal. Aí é onde Michel Odan fala, né? E isso faz sentido, porque assim, como antigamente, né, tinha muito parto normal, né, não tinha esse índice de autismo, né, como tem nessa geração de partos. Exato. Autismo é autismo, ansiedade, depressão. Sim, exato.
É o processo de preparo, né? Assim, quando a gente fala assim, tem muito discurso assim, tem muita mulher que fala assim, eu não vou para o parto normal porque eu tenho medo de não conseguir lidar com a dor. E tem muita mulher que tem vários problemas, inclusive depressão pós-parto, por ter tentado o parto normal e não ter conseguido parir. E aí eu sempre falo, tente trabalhar na seguinte visão, nunca vai ser um fracasso. Nunca vai ser um fracasso. Porque mesmo que você chegue em um determinado momento e fale assim, meu limiar de dor chegou, eu quero ir para cesariana, a criança teve o benefício de ser avisado que ia sair do útero materno. Imagine você aqui dentro dessa sala, achando que essa sala é sua única casa. A criança não sabe que ela vai sair. Imagine um bebê, José Levi ali dentro de Poliana, 9 meses, nadando na água. E aí ele não é avisado. Simplesmente vem uma mão e tira essa criança. É diferente de vir um estímulo, que é a contração, de empurrar o bebê para levar a criança para o canal de parto. Então, naquele momento, existe um aviso para o bebê. Tipo, eu vou sair daquilo ali. É o nosso primeiro trauma, a nossa primeira passagem, né, de um mundo materno para um mundo daqui. Então, nunca será um fracasso, como tem muita gente que fala assim, vou nadar, vou morrer na praia, né? Eu fracassei. Você como doula, como você faz para lidar com a frustração dessas mães, né, que ficaram a gestação toda, né, dedicada ao parto? Eu tento me fortalecer para fortalecer elas, né? Eu descobri que a obstetrícia exige muito de nós profissionais, porque é um mundo que exige da mulher para apoiar outras mulheres. É igual eu falo, a gente não pode entrar na dor delas. Eu não posso entrar na dor de Poliana quando ela fala assim, eu não vou conseguir lidar com a dor. E eu tenho que ser forte o suficiente para falar para ela, você não vai morrer com essa dor. Respira, que tá tudo bem. Porque por dor, não vai para cesárea. Você não vai para cesárea por dor. Muito dificilmente você vai pela dor. Tiver uma indicação, né? Uma coisa é você ser indicada. Agora, por você achar que não vai lidar com a dor, é diferente, né? Agora é um processo de fortalecer. Porque é difícil você ver uma pessoa lidar com a dor, saber que existe um caminho de tirar ela daquela dor, mas que ela quer passar pela dor. Tem um benefício, né? A recuperação de um parto normal é fantástico. Você vê a mulher pare e ela, dependendo do parto como foi, em 2 horas você não acredita que ela pariu. Você olha e fala assim, como isso? Né? Poxa, nas rodas, você lembra que eu tinha esse medo, que eu falava, que eu tinha medo de ir pra cesárea? Sim. Você falava, meu Deus, você falava sempre, Poliana, prepara somente pros dois, você tem que estar preparada pros dois. Exato. Eu tinha medo. Exato, porque tem muita mulher que não vai pra cesárea, pra parto normal, com medo de não dar certo. E aí eu falo, a gente precisa trabalhar as nossas frustrações, porque a vida vai exigir isso de nós. A gente não tem certeza de nada. E se, eu tentei, eu não consegui. Eu realmente, meu limiar de dor foi, você tentou, você superou o medo de lidar com essa dor, de um sistema que não é a favor de ouvir, por exemplo, que isso é coisa de índio, que você é uma irresponsável. Você imagina, a primeira coisa de uma mulher do parto normal, que é o que eu lido todo dia, esperar o bebê. Dá 37 semanas, 38 semanas, pronto, começam os gatilhos. Cadê essa criança? Essa criança não vai chegar. Aí começa o vizinho. A barriga tá alta demais. Não vai nascer, não? Mas já não passou da hora? Eu vi que Paula estimulou muito com dança. Você dançava até o chão, Paula. Dançava. Quando minha bolsa estourou, eu tava dançando até o chão, com a bolsa estourada. Como foi? Você, no sábado, sua bolsa estourou, não foi? No sábado, minha bolsa estourou. De que dia? Foi fevereiro? Dia 26 de fevereiro. No domingo. Aí foi pra Guanambi. No domingo eu fui pra Guanambi. Sábado a bolsa estourou, domingo foi pra Guanambi. Porque eu não tive contrações. Aí meu parto precisou ser induzido. É porque eu fui cesárea, eu não tive nada. Não tive nada. Precisou ser induzido. Aí eu poderia esperar durante 24 horas para induzir o parto. O que você fez nessas 24 horas sabendo que a bolsa estourou? Eu dançava, fazia agachamento. Ela tinha o suporte, a naturalidade. Né? Isso é emocional dela, que já preparado. Eu estava muito preparada. Eu trabalhei minha respiração, eu trabalhei muito minha respiração, meu psicológico. Eu estava preparada para a dor. Eu falava pra Gel, eu tô preparada pra pior dor. E o marido, a família desesperada e você plena. Todo mundo preparado? Eu lavava Murilo pras outras de conselho. As mulheres levavam os maridos sempre pras outras. Tá todo mundo preparado. Eles viam. Eles precisam entender, né? Porque ela não tá só, né? É um contexto familiar, né, Poli? E quais são esses desafios que a gestante, né, e o marido
enfrenta durante esse processo de parto e como de gestação, né? E como você ajuda a superar isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente sempre trabalhou na roda é a conexão do marido e da esposa, ou do casal, enfim. O casal, ele precisa se comunicar. É muito triste uma mulher querer carregar uma gestação sozinha. E muitas mulheres carregam isso só. Entende? O marido, ele precisa se responsabilizar pela criança, porque ele não engravida. Então, ele não entende o que é estar grávida, porque ele não passou. Vocês que engravidam, às vezes, quando o bebê nasce, olha e fala assim, meu Deus do céu, é meu mesmo? Agora, você imagina um homem que não gestou, ele não gestou um bebê. Então, é necessário você falar das suas dificuldades. Esse vínculo, né? Das suas dificuldades, dos seus anseios, dos seus medos, que ele é importante no processo, entende? De falar assim, eu preciso de você na madrugada para colocar um bebê para rotar. Porque tem pai que vai falar assim, não, eu não tenho peito. Mas você tem braço para colocar para rotar. Você tem braço para dizer assim, eu tô aqui do seu lado. Uma amamentação exclusiva de 6 meses? Pergunta quem amamentou. É mais desafiador do que parir. Porque parto, vamos botar aí você, assim, um pouquinho mais. 18 horas, 20 horas em trabalho de parto. E a amamentação que são 6 meses. Madrugada dentro. Criança mamando, chorando. E você não tem ninguém. Peito empedrado, febre, ferida. E você, tipo assim, eu quero fazer isso, eu quero passar por isso. Então, um apoio, às vezes, um copo de água, assim, que você tá do lado. Isso já muda a mulher. Você tá apoiado, encorajado pra isso, né? Só um minutinho aqui que eu tava já me esquecendo, gente, do Ai Que Fome, né? O HidraVIPcast é parceiro do Ai Que Fome. E o Ai Que Fome também tem... A gente tem uma parceria com o Pet Piqui também. Eu sempre peço o japonês de lá. Muito bom. Você gosta, Paulo? Já você gosta, que eu sei. E você, Sim, delicioso. Eu vou pedir aqui. Raquel, maravilhosa. Eu vou variar o cardápio depois, que é sempre... Quem é que não gosta de japa, né? Deixa eu pedir aqui. E e quando você não tem o apoio do marido, o suporte da doula ainda é maior. É maior. É, né? muito maior, né? Porque essa mulher, ela vai demandar sempre, né? Na verdade, eu acho que cada dia mais eu olho que nós não nascemos para ficar sós. Existe uma necessidade humana da gente se conectar. A gente pessoas precisam de pessoas, né? Então, uma gestante, quando ela procura uma doula, ela precisa de alguém para conversar, ela precisa de alguém para apoiar, para entender o mundo dela, trabalhar as questões dela, de dizer assim, Jorge, eu não me sinto segura para dar banho no bebê. Tá tudo bem, você não nasceu mãe, você nunca fez isso, né? Mas existe uma cobrança, às vezes, muito grande. Você, tipo assim, você fala, igual você falou assim, eu me senti, às vezes, menos mãe por não ter amamentado. Veio esses pensamentos. Então, assim, como dar vazão a isso? Será mesmo que você é menos mãe porque você não... Não, você não é menos mãe. Você foi... Eu acredito que você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para dar o melhor para sua filha, entende? E eu acredito que quanto mais apoio você tem de um profissional que vai te entender e te acolher, mais fortalecida você vai estar para passar pelos processos desafiadores. Porque é desafiador amamentar e é desafiador parir. É muito mais simples, se você parar para pensar, a gente agendar um parto. Óbvio que é. Em 40 minutos, 50 minutos, eu vou, tiro o bebê, faço, fecho, e você vai para uma recuperação, às vezes que é mais difícil do que o parto normal. Então, a gente tem que apoiar essa mulher em qualquer decisão que ela venha a ter. O que a gente precisa, e eu falo sempre como enfermeira obstetra, como doula e como mulher, a gente precisa colocar a mulher no lugar dela, que é da responsabilidade que ela escolheu de ser mãe. Eu sempre falo, é você, Polly, é você que vai parir. Eu posso fazer massagem, eu posso te orientar, eu posso te explicar, eu posso chamar Murilo, eu posso fazer, o diacho é quatro com você. Mas entenda, quem vai colocar a criança pra fora, quem vai ter que suportar a dor, é você. O parto é seu, não é meu. Porque muitas vezes, eu já vi isso em alguns partos, você substitui, você coloca a responsabilidade do profissional em cima de você, tipo, faz alguma coisa por mim. O que eu posso fazer? A não ser te avaliar, te apoiar e te ajudar. Entende? E aí, quando a gente vai colocando a mulher no lugar dela, ela vai se empoderando no sentido de, tipo, isso aqui sou eu que vou dar conta. Então, se eu escolhi passar por isso, eu vou passar por isso. Eu vou ser forte para passar por isso. E você vai se fortalecendo.
Eu tenho certeza que Poliana não é mais a mesma depois da experiência de parto que ela passou. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Porque é uma experiência muito transformadora. Conta pra né? gente, Paulo, como foi. Você tinha começado, sim, aí você foi pra... Você ficou 24 horas. Isso. Eu fiquei 24 horas em casa, né? Sim. Isso fazendo os exercícios, agachamento. Aí a gente foi pra Guanambi às 19 horas, a equipe já estava me esperando. Eu fiz um exame para saber se não estava tendo sofrimento fetal, estava tudo ok, não estava tendo sofrimento fetal nenhum. Aí colocou o medicamento, fui pro hospital, o médico colocou o medicamento. Que medicamento? Qual é o nome, Michel? É o misoprostol. É um medicamento que serve para induzir o trabalho de parto. Porque como ela rompeu a bolsa, só que ela não tinha contração. Então, existe uma medicação que ajuda o corpo a entrar em trabalho de parto. Entendeu? Aí pronto, eu fiquei tranquila, eram umas 10 horas, umas 9 horas da noite. Aí depois a gente foi, eu, Murilo e minha mãe, fomos comer um hambúrguer, tranquilo lá. Comer um hambúrguer. Aí depois nós fomos pro hotel das Torres. Aí quando deu Gente. meia-noite, aí eu comecei a sentir as contrações. E Murilo e minha mãe estavam dormindo. Aí eu fui mandar mensagem pra Gel. Falei, Gel, começou. Não foi? Foi. Eu mandei mensagem. Falei, E já tem que ficar de plantão, né? Porque sabe em qualquer momento. Mas nessa época eu tava no processo de luto, né? Eu tava, foi uma semana depois, não foi, Paulo, mas 2 semanas mais ou menos da partida de Clésia. Então eu conversei com ela, ela foi lá em casa. E falei que eu não tinha condições emocionais de dar o suporte e a força para ela que ela precisaria, né? Aí Gel e a obstetra foram atrás de uma doula. Foi. Para me acompanhar. Isso. Aí nisso eu estava no hotel, aí eu mandei mensagem pra Gel. Gel, comecei agora a sentir as contrações. Aí eu falei mensagem... Aí eu... E a dor também, né? É isso. Muita dor nas costas. Aí, só que até então tava leve. Dores leves. Aí eu fui e lembrei que o Gel já falava. Quando estiver sentindo dor, não foque na dor. Vai procurar qualquer coisa pra fazer. Vai andar, vai dançar, vai pra feira, se puder, vai pra feira. Igual a Gisele Bündchen, vai pro shopping. Gisele Bündchen foi pro shopping, com quase sentindo de dilatação. Aí eu falei assim, aí eu levei, aí eu falei, já sei, vou ler o Pequeno Príncipe. Aí eu comecei a ler o livro, O Pequeno Príncipe. Aí nisso lá, né, e não focava na dor. Quando deu 1h da manhã, eu levantei para o banheiro, aí minha mãe levantou, o que foi? Eu falei, não, comecei a sentir já as contrações, já tem 1h. Aí ela levantou, o Murilo levantou. Nem contou pra sua mãe, nem incomodou sua mãe, Tava todo mundo nem incomodou o Murilo. Ela tava firme, ela... Só avisou Geórgia. Isso. Aí, Gente, eu tinha feito aquele horror, aquele alarme, né? Aí quando deu umas 2 e pouca da manhã, a gente foi, eu falei, mãe, vamos sair do quarto, vamos lá pro jardim. A gente foi andar no jardim. Aí foi andar, a gente foi conversar e fazer agachamento. Quando vinha a contração, eu abaixava. Fazer agachamento. E respiração também, né? Respiração. Eu trabalhei muito a respiração durante os 9 meses aí no Pilates. E quem? No Pilates. No Pilates. As meninas do Pilates me orientaram muito sobre, né? Respiração ajuda demais. Porque eu achava que era grito, fazer força, porque a gente vê isso, né? Nas novelas, nos filmes, e não é. Não é. Aí, eu fazendo agachamento, aí logo a dor chegou, foi quando a dor arrochou, eu quase parei no hotel. Aí, Quase ela parei dentro do hotel. Quase parei dentro do hotel. Do tanto que ela evoluiu rápido. Eu estava desesperada, mandando mensagem para a doula, vem agora que ela vai parar dentro do hotel. Eu já cheguei no hospital parindo. Eu já falei assim, ó, me leva pro banheiro. Meu Deus, eu tava escorregando. Falei assim, me leva pro banheiro. Quando me levaram pro banheiro, eu liguei o chuveiro. Aí foi quando veio uma contração forte. Aí José Levi encaixou, coloquei a mão, eu senti a cabeça dele. Eu falei, a cabeça tá aqui. Aí elas falaram, você quer sentar? A obstetra, a doula. A cabeça tá aqui. Você pariu Aquela na banqueta? Naturalidade, a cabeça tá aqui. Você pariu na banqueta, né? Ela pariu sentada. Na banqueta, debaixo do chuveiro. Se eu tiver outro filho, eu preciso de uma doula, viu, Gel? Pode ter certeza disso, pra eu ter essa calmaria, esse controle emocional. Aí elas falaram assim, você quer sentar na banqueta? Eu falei, quero. Agora eu falei assim, liga o chuveiro. Porque o chuveiro relaxava, né? Sim, gente, eu ia ficar louca. Ah, meu Deus, seu menino tá aqui. Ah, Jesus. Mas não ia, não. Se você estivesse preparada, você não ia, não, Dani. Tinha que estar preparada. Né? Exato. É porque é muito desconhecido, gente, entendeu? É muito importante esse papel. Quando vinha a dor, tinha massagem, que a doula fazia meu quadril. A doula, minha mãe e Murilo, né? Eles iam revezando entre eles. Aí, essa dor foi que aliviava muito a respiração. Inspirava e expirava muito forte, muito forte. Aí sim, quando eu tava lá, eu sentei na banqueta que ele encaixou, aí eu fiquei tranquila, eu botei a mão, aí elas ficaram com a luzinha, eu falei, apaga a luz, que tava me incomodando a luz. Aí elas ligaram a luz do celular e falaram assim, ele tá aqui, eu tô vendo ele. Elas estavam vendo assim a testinha dele. Aí elas falaram assim, desliga o chuveiro, porque tá caindo água demais no rosto dele.
Aí eu fiquei tranquila. Aí quando tive a contração, aí quando eu expulsei ele, elas já colocaram aqui em mim. Aí eu parei, né, no banheiro, o Murilo veio. Você parou em pé? Sentada na banqueta, Sentada. embaixo do chuveiro. Embaixo do chuveiro. Aí o Murilo já colocaram o José Levi aqui em mim, esperou ali os 5 minutos, né, para A E o posição legal é do que quando tem o acompanhamento de uma doula, a gestante pode escolher como ela quer, né? Parir também é a melhor posição que ela se sente bem. parto humanizado é isso. Na verdade, toda mulher, né? A luta... Parto humanizado. Fala-se muito hoje do parto humanizado. Sim. Qual a diferença do parto normal para o parto humanizado? O humanizado é tratar o humano enquanto humano. Você falou assim, né? Quando tem a doula, ela tem direito à liberdade de escolha de posição. Na verdade, a liberdade da escolha de posição é de qualquer mulher, independente da classe social dela. É Todo muito parto cruel. tem que ser Todo humanizado, parto tem que né? ser humanizado. Nós temos que tratar o humano enquanto humano, independente se você pode pagar ou não. A mesma Geórgia que você vê lá em Planaltina, no SUS, trabalhando, é a mesma Geórgia que vai ser contratada quando a Pauliana me contrata. Eu não tenho que me distanciar daquilo que eu acredito, entende? E na realidade do SUS, que é o que mais me dói, é você ver mulheres passando pelas condições de maus tratos, de várias violências, A e violência ainda obstétrica, assim né? Você já parindo. vivenciou alguma? Muitas. É? Muitas. Quais tipos de violência obstétrica? Então, que me ajuda. A invasão, a começar, por exemplo, do toque vaginal, de enfiar a mão dentro da sua vagina e não te pedir licença. É o seu corpo. É o nosso corpo. É uma parte íntima sua. Você chega em um ambiente que você não conhece ninguém, sentindo dor. E às vezes nem precisa desse toque, né? E às vezes, mesmo que precise... Licença, eu vou fazer esse exame aqui, porque é uma conduta. Eu vou te pedir licença, eu vou esperar a contração passar. Abre a perna aí. Deixa eu ver logo. E se você fechar a perna, você vai embora, vou deixar a criança morrer. Imagine você com dor, você passando por isso. Entende? Então, é nesse cenário que eu acho que talvez é o meu maior chamado. A mulher sentindo dor também, né? Totalmente vulnerável. E a equipe mandando... Você está Cala a vulnerável, boca, cala a boca. É. Quem mandou você fazer? Quantas pessoas... Na hora que você fez, você não Exatamente. Eu tive uma experiência esses dias no trabalho que eu tenho lá em Brasília, que tinha uma moça que ela já tinha um parto e pariu novamente. E aí ela falava assim, você tem que me ajudar, você precisa subir na minha barriga, você tem que cortar a minha vagina. E eu, calmamente, eu falei, eu não vou fazer nada disso, eu não vou. Mas você não está me ajudando. Eu falei, eu vou te mostrar que você vai conseguir trazer sua criança ao mundo sem precisar de nenhum tipo de violência. Só que ela estava em processo de parto, então ela não entendia muito bem o que eu estava falando, mas ela conseguiu parir. Depois, ela escreveu para mim, ela fez até um relato e colocou no Instagram dela, porque ela falou assim, foi uma experiência completamente diferente do que eu tive, da anterior. Porque ela viu um parto aquela violência, né? e achou que aquilo era normal. Subir em cima do seu corpo e apertar a criança, empurrar a criança, é crime. Chama manobra de Cristelé. É proscrita, é proibida. A gente pode matar uma criança quando a gente faz isso. Simplesmente por condutas erradas. Quando eu dou a liberdade de posição para essa mulher, quando eu preparo essa mulher para ela parir, as chances desse parto ele complicar é muito pequena. Muito pequena. Eu acompanhei, só esse final de semana passado, mais de 20 partos. Para não dizer nenhum. Um parto teve necessidade de fazer a sutura na vagina delas. O resto, nenhuma mulher teve. Entende que não é esse caos que é construído? Mas para isso você precisa apoiar essa mulher. Você precisa colocar ela, como eu disse, no lugar dela. Respeitar. A doula também hoje pode acompanhar. É direito da mulher. Ela tem direito ao acompanhante do sexo que ela quiser. Não tem que ser A, B ou C. Ela escolhe o acompanhante de escolha dela, antes, durante e após o parto. E a doula também. Por exemplo, se você quiser parir, vai o seu esposo e uma doula. Ela tem direito a 2 pessoas. Tanto pela cesárea quanto o parto normal. O que a doula não faz? A doula não faz assistência ao parto, avaliação de parto. Ela não ausculta, por exemplo, o batimento do bebê, ela não identifica o sofrimento fetal, ela não faz o toque vaginal, ela não faz sutura. Uma doula, né? Esse não é o papel da doula. Ela trabalha na parte emocional, de cuidar dessa mulher, de encorajar essa mulher, de trazer informações sobre o trabalho de parto, sobre o que é o parto, as medidas não farmacológicas da dor, encoraja essa mulher todo para a maternidade. Mas os métodos técnicos científicos dessa parte da assistência em si, somente uma doula não faz. Por isso que é muito importante eu diferenciar
o meu trabalho como doula e como enfermeira obstetra. Eu faço o que eu faço porque, além de doula, eu sou enfermeira obstetra. Uma pessoa, vamos supor, Polly se torna doula hoje. Ela pode se tornar doula hoje, sem ser necessariamente enfermeira. Ela quer fazer doula porque eu achei muito bonito o papel da doula na minha vida. Ela vai ser doula. Ela vai aprender o trabalho de parto, ela vai aprender como lidar com a dor, um monte de chá, um monte de coisas que ajudam a mulher para viver a maternidade. Mas a assistência ao parto, de auscultar, de ver indicação de cesárea, essa parte técnica que a gente faz como enfermeira obstetra, uma doula, somente uma doula, ela não está habilitada. Entendi. Entendeu? Já falando do toque, eu não recebi nenhum toque. A obstetra ela me perguntou na hora do trabalho de parto, ela falou assim, você quer receber o toque? Eu falei, não, tá tudo bem. O parto humanizado é isso, né? É o respeito. Exatamente. Chegou Deixa eu pegar aqui, então. Como é que tá a Levita? Vamos ir lá? Tem mensagem pra mulher, sabe? Não dá. Não visualizou aqui não, já tá na oração dele. Gente, o Ai Que Fome, a Entrevip Cash tem o cupom de desconto, tá? De 20% de desconto no aplicativo. Quem não tem aplicativo, baixa aí, não perca essa oportunidade. Pensa aí, você pedir um japonês com 20% de desconto? Muito mais. Um petisco, uma pizza. Qualquer dia da semana, Dani? Qualquer dia da semana. E a equipe médica está apoiando bem as doulas? Alguns profissionais, eles têm resistência ainda, né? Mas em sua maioria, eles já percebem que é um ganho para eles. Porque a mulher, ela está mais encorajada. Por exemplo, aqui em Caetité, a gente hoje já tem uma doula. Mas a incentiva fazer o parto normal, né? Incentiva. E muito médico não apoia. não apoia. apoia. Exatamente. Aqui em Caetité, agora, a gente já tem uma doula contratada no hospital. É um ganho muito grande. É um ganho muito grande para a maternidade de Caetité. Ela é do SUS, né? Então, toda mulher que chega no hospital, eu não sei realmente quantos dias são que ela está disponível, mas ela está ali, né, para apoiar essa mulher, para ajudar ela a lidar com a dor, porque eu acho que Paulo fala até melhor do que eu. Eu acho que talvez uma das maiores necessidades na hora que você está lidando com a dor é só de ter um apoio, né? Com certeza. De falar assim, tá tudo bem, eu estou com você não tá só. Quando alguém, né, alguma mulher me pergunta sobre o trabalho, sobre o parto, sobre a gravidez, ou ela às vezes está gestante ou pretende engravidar, uma coisa que eu sempre falo para ela, contrate uma doula. Gente, a doula, para mim, foi, né, essencial, foi a doula. Tanto durante os 9 meses de preparo com gel, eu tive bastante esclarecimento, coisas que eu não tinha noção, não sabia. Eu não sabia o que era doula, eu nunca tinha ouvido falar. Para mim também foi novidade. Para mim também foi novidade. Então, assim, o trabalho da doula é excelente. E Gel ainda é mestre em ciências e emoções e doutoranda em ciência do comportamento. Exato. Né? Quais são algumas das principais emoções que as gestantes costumam vivenciar durante o processo de parto e como você ajuda a lidar com essas emoções? São muitas, né? É um misto de emoções, sem dúvida nenhuma. Tanto é que o que me levou para essa parte, né, de estudar, fazer o mestrado em Ciências e Emoções, foi identificar que muitas mulheres, elas têm medo, né, da dor do parto. Então, eu fui para o mestrado porque eu queria saber como o medo ela influenciava na via de parto. Eu percebi que quanto mais medo a mulher tem, mais a chance dela ir para cesariana, ou sentir mais dor, ou sair dali traumatizada. Então, o medo era muito presente e é muito presente. Porque a gente está lidando com dor, né? Então, que medo é esse? Foi por isso que eu acabei caindo, né? Fazendo o mestrado em Ciências e Emoções. Só que, como eu disse no início, Deus, ele sabe de todas as coisas. E você aplica alguma técnica, Jean? Sim, muitas. A técnica que eu aprendi na minha vida. Porque quando eu fui fazer o mestrado, o medo que eu via naquelas mulheres, na verdade, ela também existia em mim. Que era um medo relacionado ao nosso interior.
Era uma dor emocional relacionada à incapacidade, a um complexo de inferioridade que talvez eu nunca tinha percebido que existia dentro de mim. Por que eu não sou capaz de lidar com a dor? Se Deus me fez para isso, por quê? Que dor, que medo é esse? E é muito mais interno, é muito mais um olhar para mim mesma, a minha autoestima, o valor, a percepção que eu tenho de mim mesma, do que qualquer outra coisa. Se eu fui feita para isso, por que eu não posso lidar com isso? Só que mexer com essas feridas é muito mais dolorido do que a gente possa imaginar. E aí, quando eu cheguei no mestrado, e que eu queria estudar como o medo influenciava a via de parto, eu não conseguia. Porque aquele mesmo grito que eu via elas gritando, socorro, me leva para cesariana, eu não vou suportar, a minha mente dizia, desiste desse negócio que você não é capaz de concluir um mestrado. E aí o que eu dizia para elas, isso não vai matar vocês, eu tive que aplicar na minha vida. E a forma com que eu encontrei para concluir o meu mestrado, que foi um dos momentos mais desafiadores na minha vida, porque foi em Lisboa que eu fiz, em um processo de depressão, longe da minha família, longe de casa, com recursos financeiros lá embaixo, foi recorrer à espiritualidade. Foi Deus e eu, foi Jesus Cristo. Eu lembro que eu cheguei, eu vim para o Brasil na pandemia, eu falei com Deus, assim, na roça dos meus pais, eu falei, Jesus, eu desisto. Eu não tenho força para lidar contra esses pensamentos. Eu não sou capaz de escrever. Eu quero muito ajudar no nascimento, mas a minha incapacidade é maior do que a minha vontade. E eu vou desistir desse negócio. E aí eu respirei com o computador na mão, chorando, eu tinha que escrever um artigo. E a confusão mental era tanta que eu dizia, isso aqui já deu. E aí eu fechei o olho, aí eu lembrava de todas as mulheres do SUS, dos causos em Salvador, de tudo que eu já tinha vivido. E eu falava, tem que ter um caminho. E aí naquele momento veio uma paz muito grande, como se eu não vi Jesus, mas eu senti ele, a mão dele dizendo assim, só senta, respira e deixa eu fazer com você. E naquele momento eu escrevi a minha dissertação com ele. Não fui eu que escrevi. Eu senti uma paz, eu sentia um amparo espiritual. Então quando eu falava com as meninas, vai ficar tudo bem, é porque ia ficar tudo bem. Só basta a gente ter calma. Não tem que ter desespero de uma coisa que Deus nos fez para parir. É acreditar, é confiar no nosso corpo. Se não houvesse cesariana, o que a gente ia fazer? A gente não ia ter que lidar com a dor? Né? É um caminho mais fácil. Sim, mas peraí, o que a gente está perdendo como humanidade quando a gente não deixa as mulheres parirem? O que está acontecendo com os bebês que nascem de tanta cesárea agendada? Quais as consequências disso a longo prazo? A gente precisa falar sobre isso. Sim. Sabe? De tirar, de colocar a nossa sexualidade em jogo. Quando eu coloco uma mulher exposta com a perna aberta e faço vários toques na mulher sem pedir licença para ela para ser tocada. E aí você fala para a mulher, você não dilatou. Não existe você não dilatar. Existe você ser invadida. Não existe mulher não produzir leite. Existe uma mulher que não tem rede de apoio dentro de casa. E o emocional dela não vai contribuir. Eu quero ver você produzir leite estressada. Não produz. Não produz. E é você que é incapaz? Não é. É o sistema que não colabora para a sua fisiologia. A dor da amamentação, que às vezes eu senti, Sim. Talvez foi até pela tensão. Claro, com certeza. Se você tivesse alguém do seu lado e falasse assim, não, Dani, vamos aqui, só essa. Vamos, pensa nos benefícios, vou te ajudar. Sim. Né? Então, essa rede de apoio, ela é fundamental. Fundamental. Não, isso tem que ser muito debatido, Sim. tem que ser muito bem informado, porque nos consultórios médicos, Sim. pelo menos não foi isso que... eu não tive esse suporte, essa orientação, entendeu? Sim. Os obstetras, eles não falam sobre a amamentação. Eles ensinam. Pra quê? Pra que fazer... Pra que parto normal? Sim. Exato. Né? Você Exato. pode estar lá linda, maquiada, você pode estar se programar, ir pro salão, né? Então, eles tentam convencer de outra maneira pra gente ter o parto cesárea. A gente tem, eu falo, né, que a gente tá na era da facilidade. A cesárea, ela vem somar com isso, né? A gente coloca acelerador para o WhatsApp. Agora, você quer que a gente espere uma criança nascer? Entende como é na contramão? Mas, assim, eu volto a dizer, é uma das experiências, eu falo como profissional porque eu ainda não sou mãe, né? Mas, assim, é uma das experiências mais fortes e transformadoras que uma mulher pode passar. É lindo de ver, assim, realmente, assim, você vê uma mulher falar assim, eu não
como é isso. E você vê ela lidar com a dor, e você vê ela mudar de posição, e você vê ela respirar, e você vê ela pegar na mão do marido, assim, são cenas que eu olho, que eu falo, Deus, obrigada por trabalhar com isso. Sabe? Você sonha ser mãe, Gel? Demais. Ah, minha Maria, demais, demais. Eu sonho, Deus vai realizar. Eu sonho demais, assim, ser mãe, de passar por esse... Porque eu falo do lugar de observadora, né? Eu falo do lugar de dor, na empatia da dor, de observar mesmo, porque eu já acompanhei mais de 300 nascimentos, então, realmente é o meu olhar de profissional. E eu acredito que dói muito mesmo. Você já acompanhou algum... Você já acompanhou algum parto que não teve um final feliz? Já acompanhei um parto que a mãe chegou, foi até aqui em Casté, foi inclusive um dos meus últimos partos, um dos últimos partos que eu estava aqui, quando eu estava indo embora para Brasília. Ela chegou na madrugada e ela e o marido, ela estava com 8 centímetros de dilatação, e aí eu fui tentar escutar o coraçãozinho do bebê quando ela chegou no hospital, e quando eu escutava não aparecia o batimento. E aí eu mudei ela de posição, procurei, e aí eu dizia, não tem vida mais aqui. Eu pensei, né? Aí eu chamei o médico veio, constatou realmente que tinha um óbito fetal. A gente não sabe quantos dias, mas a gente acha que mais ou menos tinha uns 2, 3 dias que essa criança já tinha ido a óbito dentro da barriga dela, ela não sabia. E é um dos partos mais difíceis que tem, porque ela tem que trazer a criança ao mundo, uma criança morta. Imagine você passar pelo processo da dor e saber que a criança não vai chegar com vida, sabe assim? Então, é muito difícil para os profissionais, para a mãe, então, eu não posso nem dimensionar, né? Mas, assim, o parto normal, a gente espera, Sim. né? A vontade do bebê. Sim. Será que existem esses casos que aí não... que o bebê acaba morrendo pelo tempo... Pelo tempo da espera? Eu acho que nunca vai morrer se uma assistência foi muito segura, né? Quando a gente está em uma assistência onde a mulher ela é assistida de forma segura, a gente vai identificar o risco. Entende? Assim, eu acho que a gente sempre tem uma vigilância, na reta né? Final, tem na que reta final, sempre fazendo... exato. Quando tem uma vigilância... Claro que existem casos, né? Que a criança vai vir a óbito, por exemplo, crianças cardiopatas, é muito comum. Inclusive, teve recente, lá onde eu trabalho, cesariana. Porque ainda tem isso. O bebê morre só de parto normal. Se for de cesárea, não morre. Né? Ainda tem a condenação sobre o parto normal. É perigoso. E não é isso. Não se trata disso, né? Foi de uma cesariana o bebê era provavelmente cardiopata, ou a placenta dela tinha algum risco que a gente não sabe, porque não fez a análise patológica. Tem um exame que é o ecocardiograma fetal. Exato, que já identifica. Que ainda que também não é muito falado, viu? Exato. Você fez, Paulo? É porque no SUS não tem, né, Dani? É um exame de alto custo, né? Mas ajuda a prevenir esse tipo de coisa. Então, o bebê cardiopata, na maioria das vezes, ele vem a óbito logo após o nascimento. Entende? Mas são casos que realmente acontecem, né? Mas eu volto a dizer, quando a gente está bem assistido, quando essa mulher está ali sendo vigiada, eu acho que o risco ele é muito menor, né? De ter um desfecho ruim. Porque na obstetrícia a gente não espera a morte, né? A gente espera a vida. Você vai para a maternidade, você quer a mãe e o bebê. E aí você dá uma notícia dessa para uma mulher, para o marido, para uma família, que uma criança não vai vir, que a criança faleceu ou durante o trabalho de parto, ou pela cesariana, ou sei lá o quê. É muito difícil, sabe? Assim, é muito desafiador. Exige demais de nós, assim. Eu fico, quando acontece determinadas situações, você fala assim, meu Deus do céu, me fortalece, sabe? Mas é bem difícil. Eu vou para os intervalos comerciais para você provar Sim. esse japonês. Quero agradecer aqui aos meus patrocinadores, Casa das Mesas, Karina Marques Mason, Talson Sonorização, André Besquins Advogados, Escolinha Grão de Areia, Ike Fome. Gente, o meu canal, Entrevipcast, né, eu peço também o apoio de vocês, né, para se inscrever no canal, compartilhar, né? Quanto mais informação a gente levar para as pessoas, mais as pessoas, né, vão ter mais conhecimento, porque conhecimento é poder, né, Gel? Com certeza. A gente tem que entender um pouquinho de tudo. E esse podcast de hoje está muito interessante. Você que planeja aí sonha com sua gravidez, você que, né, precisa desse suporte,
né, de emocional, porque não é fácil, mexe com os hormônios, né, da mulher. O puerpério não é Mexe. brincadeira, não. O puerpério não é brincadeira, né? Eu sempre falo assim. E né? é bom que acompanha também o marido, né? O marido tem que entender quando a mulher também tá nervosa, Sim. né? Isso aí Exato. que tem homem que não entende. Não entende. Não entende, tem mulher que não fala, né, Dani? Acontece até discussão- separação durante a gestação, porque a mulher tá lá né, com seus hormônios à flor da pele e o homem não tem paciência. Exatamente. Porque existe uma desconexão, né, assim, do casal. Tem mulher que ela não vai falar a demanda pro marido com medo dele deixar ela, às vezes, sabe? Então, eu vou engolir calada tudo que eu tô vivendo, cheia de dúvida, cheia de insegurança. Autoestima lá embaixo. Autoestima lá embaixo. E, tipo assim, eu vou ficar caladinha. Quando, na verdade, se ele apoiar, aquela relação, ela se fortalece. Ela se fortalece, claro que ela vai se fortalecer. Porque ele sabe o papel dele ali naquele lugar. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece, né? Eu tive um caso de uma menina que ela fez uma cesárea, ela falou, não, meu marido não pode me ver sem maquiagem. Aí eu falei, meu Deus do céu, imagino que ela vai viver no puerpério. Porque, assim, se ela, depois de um parto, ela sair de um parto, ela tá preocupada com a maquiagem, quais as demandas, como ela vai... Leite jorrando, Imagina aí, o que foi, como deve ter sido o o puerpério dela. buchinho, Exato. As olheiras. as olheiras. Exatamente. É uma criança, né? Que depende de você para tudo. Sua vida passa a depender a criança depende de você pra E tudo, a né? atenção, né, que a gente tem que Sim. dar por alguns meses Sim. exclusiva ao bebê. Sim, exatamente. Eu falo que a maternidade, ela... Não sou mãe, volto a dizer, né? Mas eu acho que não tem nada que transforma uma mulher mais do que isso. Assim, você faz só o fato de você gerar um ser humano dentro de você, já tem uma mudança ali, né? Verdade. Você para pra pensar que você gerou um ser humano dentro de você, que saiu uma pessoa dali de dentro. Ali já tá mudando você. E aí você passa a se responsabilizar por essa criança, educar essa criança, passar os seus princípios, passar os seus valores. A criança, ela te ensina, né? Com os hábitos dela. Aí você olha e fala assim, meu Deus, o que essa criança está querendo me ensinar, né? E aí você vai se moldando, vai amadurecendo, né? Eu acho que é uma Construindo experiência... esse amor, porque Sim, eu até entendo algumas mães que falam assim, gente, eu não consigo sentir esse amor dentro da barriga, sim, né? Tem gente que já fica, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas às vezes muitas mães sentem esse amor, né? A partir do momento que você vê. sente o cheirinho ali do bebê Sim. e o dia a dia, porque o amor, ele é construído. Construção. Então, assim, é normal. Sim. A pessoa fala assim, gente, mas eu tô com o bebê aqui dentro da barriga e não tô sentindo amor, como as pessoas ficam falando de amor, né? Sim. Porque realmente o amor constrói Sim. ali, Sim. né? No relacionamento da mãe com o bebê. Amor é construção. Eu mesmo fui sentir, assim, quando minha barriga começou a crescer, que você começa a mexer, aí Sim. o amor começou a vir dali, Sim. né? Mas tem mães que não sentem Exato. quando nasce, né? Sim. E cada vez, minha filha hoje tem 6 anos já, e cada vez eu amo mais, sabe? Parece Sim. que é um amor, assim, que chega sufoca, Sim, sim. que Ave Maria, que chega a doer, de tanto sim, amor. Sim. Eu não sei o que é, mas eu imagino. Você já como é. pensou quando você for mãe? Porque, assim, né? Hoje você tem seu trabalho, você fica vai e vem, né? Que você vai Sim. lá no Distrito Federal. Mas, quando você for mãe, você tá com o neném dentro de casa, né? A gestante liga. Não sei como. 12 horas de trabalho de parto. O que você vai fazer com a criança? Deixa com o marido. Eu lembro que Não era eu já Você já pensou nisso? Que Sim. você não vai dar mais coisa e tempo Sim, disponível de ficar. sim. Porque se a gestante ficar 12 horas em trabalho de parto, você fica lá, 12 horas. A gente entra na fase ativa, né? Geralmente no trabalho de parto a gente entra a partir dos 5 centímetros de dilatação. Mas o apoio no celular o tempo todo, né? Tipo assim, o que precisar, qualquer dúvida, né, Polly? Tô assim, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Ela tá sempre apoiada, mas tem que ter disponibilidade. Tem que ter disponibilidade, não tem jeito. Eu estou perguntando pra Gel, que dia você vai estar aqui, Gel fala da agenda dela e ficar desesperada. Era um desespero com medo de eu não estar aqui. E acabou que não deu certo, né? De alguma forma, mas acabei que tava, né, Polly? De alguma forma, presente no seu parto. Tava, e quando eu tava ali em trabalho de parto, sentindo muita dor, eu só lembrava de Georgia, falando as mesmas coisas falavam da gestante, né? Sim. Nos nossos encontros. Sim. Tenha força, tenha calma, Sim. respira, paciência.
Mas Parecia é que você estava ali do meu lado falando. Oh, meu Deus. Mas é bem isso. Sem gravidade não, eu não pretendo, não. Mas você pode ter certeza que eu quero você do meu lado. Até o livro ela me prestou sobre maternidade. Né? Quais são os benefícios de um parto humanizado? Assim, quais são os benefícios para a saúde da mãe e do bebê? Dani, eu acho que primeiro é o fortalecimento dessa mulher enquanto mulher, né, de saber que ela é capaz de fazer aquilo que ela deseja, né, de ser apoiada, de ver o corpo dela funcionar, de falar assim, meu Deus, eu quis isso e eu consegui passar por isso. A produção, por exemplo, hormonal, de produção do leite, descida do leite, na hora que o útero contrai, né, o peito também ajuda na produção do leite, então o leite acaba que desce de forma mais rápida. Para os benefícios para o bebê, a experiência que ela sai, a autoestima dela é mais fortalecida, então ela se fortalece enquanto mulher para viver o puerpério. Porque tem muita mulher que ela é mãe, mas ela ainda está no lugar de criança. Ela demanda muito do entorno dela. Ela não se coloca no lugar, peraí, eu sou mãe dessa criança, eu sou uma mulher que cuida dessa criança, sabe? Então, existe um fortalecimento muito grande, né, Polly? Assim, um amadurecimento da experiência, eu acredito, de olhar assim e falar, não, eu passei por isso, né? Eu quis isso e consegui passar por isso. Eu acho que é muito gratificante, né? Os retornos delas, assim, eu acho que é o que mais me mostra que é o caminho, sabe? Eu esperava também. Você acha que a dor foi tudo isso que você achava? Eu falava pra Jana no encontro das gestantes, eu falava, se eu tô preparada pra dor da morte. Eu falava, não pensa isso. Só que assim, eu preparei tanto pra dor mesmo, que na hora eu achei, quando eu parei, eu falei, gente, não é tudo que as pessoas falam. Exato. Porque é uma dor subjetiva, né? É uma dor subjetiva. Você não tem como medir a dor. O que é dor pra você não é dor pra mim. Entende? Então, a minha experiência de dor não tem como eu falar pra você. Por exemplo, eu vou falar. Quantas coisas a gente deixa de fazer, né, Gel, pela opinião dos outros? Quantas coisas? Tipo assim, por exemplo, a dor da morte. Como é que a morte dói mesmo? Para começo de história, me explica como é a dor da morte, né? Por que parto é sacrifício? Tem muito essa frase assim, não vai pra sofrer pra quê? Aí eu entro e falo. Me diz uma coisa, e quem disse que dor e sofrimento é a mesma coisa? Uma coisa é você sentir dor, outra coisa é você sofrer. Você sofre se você está parindo amarrada, se você está passando por uma experiência que você não quer. Isso é sofrimento. Agora, a partir do momento que eu sei que eu estou passando por um processo de dor, do qual eu opto passar pela dor, por saber que eu vou trazer meu filho ao mundo, isso não é sofrimento. Eu estou pagando o preço daquilo que eu quero. Você pode estar aqui achando que isso aqui é um sofrimento. A gente está aqui falando, construindo uma coisa e é um trabalho. Não, isso já começa da infância. É uma percepção. A gente fala assim, você vai ver o que é matemática. É prova. Então, as pessoas já têm medo daquilo ali. Exatamente. Né? Sem já cria sem aquilo conhecer, ali, né? Sem conhecer. Sem conhecer. E isso é o problema do parto é o quê? Quanto mais medo eu coloco em você, mais o seu corpo vai reagir negativamente. Por quê? Quanto mais medo, mais tensão. Quanto mais tensão, seu útero trava. E mais dor você sente. Então, eu preciso de você confiante e relaxada para que os hormônios venham e você consiga parir. Tanto que existe uma comparação, né? Que é o ato sexual com o parto. A sexualidade e o parto está muito relacionado. Porque, por exemplo, os defensores, né, do parto orgásmico, porque existe o parto do orgasmo, que tem orgasmo, a liberação hormonal necessária para um orgasmo é a mesma de um parto. Porque o hormônio, que inclusive um dos hormônios que está relacionado no ato sexual, que é a ocitocina... Tem mulheres que gozam, sentem prazer? Sim. Tem mulheres que têm relação... Esse livro aqui mesmo relata. Polly. Elas sentem prazer no ato sexual, no parto. Por conta que é a mesma liberação hormonal, é o mesmo circuito cerebral, entende? E aí, quando você está relaxada, o seu útero, ele recebe aquela cascata hormonal e o seu útero contrai da forma com que tem que ser, como eles costumam dizer, né? O livro chama Parto Ativo, que é como se fosse uma dança do seu corpo. As fibras vêm, puxam e faz essa dança para o colo do útero abrir e a criança sair. Emocionalmente, você vai sentir prazer. Exatamente. Não necessariamente não é a dor da morte, entende? E a questão da tensão, por exemplo. Se você coloca um casal observando eles tendo relação sexual, eles nunca vão chegar em um orgasmo pelo fato de ser, na maioria das vezes, né, observados, eles vão estar constrangidos.
Ele não chega ao ápice. Ele pode até ter o ato sexual, mas o orgasmo em si, ele não vai conseguir, porque o bloqueio cerebral vai estar, assim como na mulher do parto. Quando a Poliana falou, eu pedi para apagar a luz. Por quê? Porque eu preciso trazer ela para o instinto animal dela, que os hormônios são produzidos lá no interior do nosso cérebro. Então, eu tenho que apagar essa parte consciente dela e deixar que ela flua naturalmente. Por isso que a gente fala, respira, entrega, para que a cascata, que não depende dela, da vontade dela, libere todos os hormônios que estão aqui dentro. Essa hora aí foi na hora que eu grudei na maçaneta do chuveiro, quase quebrei. Aí, vem uma força sobre-humana. Não é uma força que a gente controla. Eu não falo pra você, faz força, Dani, porque o seu corpo vai dizer. O seu corpo vai optar pela posição. Ela optou de banqueta, tem mulher que é pele de cócoras, entende? Então é muito relativo. Legal. Você pretende ter outro filho? Fala. Eu falo pra mulher que eu quero ter mais ou menos mais 2, né? Com a mesma experiência Com a que mesma você teve experiência. com José Levi. Com a minha experiência de parto natural. Minha família, né? Minha mãe, minhas 2 irmãs tiveram parto natural. Ah, foi? Então tive um apoio muito grande. Não é? Minha mãe os 3 foram parto normal. Ela fala que a gente é malona. Vocês são tudo malona. Mas você não chegou a pensar no parto normal em hipótese alguma? Hipótese alguma. Foi? Uhum. Mas assim, porque você tinha medo? Ou porque você não... Se você quer normal, você quer cesárea, fala, não tô afim de sentir dor, não. Ah, é verdade, pra quê? Então, assim, no primeiro momento eu já tive a opinião Sim, né? sim. Do médico falando, pra que parto normal? Mas você nunca pensou, tipo assim, é uma cirurgia, uma cesárea, eu posso me livrar da cirurgia? Eu não tenho medo de cirurgias. Entendi. Não pensou nisso, né? Entendi. Às vezes eu falo assim, gente, me dá anestesia, pode fazer o que quiser comigo. É, Dani. Agora já tem gente que tem medo de anestesia, né? Tem. Eu acho que é por isso que eu tava tranquila também, porque eu não fiquei com medo. Sim. Não tive medo de morrer, nada assim. Pra mim ia dar tudo certo, tanto que eu parei embrumado. E o povo ficou louco. Daniela, você pode ir pra conquista, você tem recurso pra conquista. Fala, minha filha vai ser brumadense como eu. Sim. E não vai dar nada. Mas como é que você sabe fazer? Eu sei, eu sinto que vai ser tudo bem. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu fui muito otimista, sabe? Sim. Porque às vezes, assim, tem muita mulher que tem medo, né? Não, mas eu fui muito confiante, vai dar certo, quero Sim, brumado. sim. E até pouco tempo, as pessoas tentando me convencer a ir pra conquista, né? Por causa da UTI. Eu falei, não vai acontecer nada, não. Eu tô bem, meu bebê tá bem, vai ficar tudo bem. Entendi. E foi assim, entendeu? Eu fui otimista. Sim, que bom. Que bom que você teve uma experiência boa, né? Gel, e o parto humanizado, quando é que ele não é a melhor opção? Ele sempre vai ser a melhor opção. Assim, no sentido... Mesmo se o bebê tivesse 4,5 kg? Não. Aí você fala do parto normal. Porque aí deixa eu te fazer uma diferenciação pra gente não confundir. O parto humanizado... Também isso, é humanizado. Cesáreo também é humanizado. Tem que ser humanizado. Tem que ser humanizado. O humanizado é independente da via de parto. Entende? Todos os partos. Todos os partos. Infelizmente, nem sempre Nem sempre é. Infelizmente. Mas todo parto ele tem que ser humanizado. Eu preciso dar o respeito a você. A você e a criança que está chegando ao mundo. Independente da via de parto, entendeu? Agora, existem situações que o parto normal ele deixa de ser uma indicação. Né? Quando tem um sofrimento fetal durante o trabalho de parto, quando tem a gestação já é um risco para a mãe, a continuidade da gestação é um risco para a mãe e para o bebê, a gente tem que interromper essa gestação. Mas a maioria das indicações, elas são, por exemplo, desnecessárias. Vou te dar um exemplo. Tem cesárea que é agendada porque o bebê tem uma circular de cordão no pescoço. Isso não é uma indicação de cesariana. E muitas mulheres vão para cesariana acreditando que não poderia parir porque tinha um circular de cordão. Então, é mais pela via da informação e de buscar os profissionais adequados para você viver a experiência que você quer do que qualquer outra coisa, entende? Porque, como eu disse, a realidade do SUS é diferente da via particular. Tanto que, se você olhar o índice de cesariana na via particular, é quase 88%. É muita cesárea na via particular. Por quê? Porque no SUS você vai chegar... Se você chegar hoje no SUS e falar assim... Georgia, eu queria um parto cesáreo. Aí eu vou falar, é mesmo? Por que você quer uma cesárea? Porque eu tô sentindo... Eu não queria sentir dor. Igual você falou, não queria sentir dor, não, bora pra cesárea. Aí eu vou dizer pra você assim... Não, mas a cesárea, o parto normal é melhor pra você.
Você só vai para cesárea se não evoluir para o trabalho de parto normal. E é essa a realidade do SUS que eu trabalho. O seu limiar de dor, o seu desespero... pro resto da vida. Mas o seu desespero não vai limitar, não vai te indicar para uma cesariana. O SUS não é como o parto particular, onde você opta. Você teve, Poli teve. A maioria das pessoas que eu acompanho no particular tem a decisão, o poder de escolha. Normal ou cesárea? E as mulheres que não têm poder aquisitivo para isso? Quem vai falar por elas? Como é lidar com medo dessas mulheres? Olha, eu não tive esse apoio de ter uma conversa. Tipo assim, se eu conversasse com você, eu não teria problema nenhum em ter meu parto normal. Sim. Entendeu? Só que eu não vi o outro lado. Sim, exato. Sabe? Então, eu acho que o que falta é isso. Sim. Porque, assim, conversei com um profissional. Não, tem a cesárea mesmo, tudo tranquilo e tal. E aí eu não tive a segunda opinião. Eu falei assim, não, Daniela, vai pro parto normal, porque assim. Porque a gente não quer sentir dor, mas se for possível sentir, a gente também sente, por que não, né? Sim. Quantas dores a gente não sente? A gente às vezes faz uma tatuagem, a gente faz cirurgia plástica, né? Que é um processo doloroso também. Exato. Então... É uma escolha, uma dor que você às vezes escolhe. Falta uma doula mesmo para poder motivar a gente a fazer o parto normal, né? Exatamente. E é o que eu falo assim, eu acho que o mais cruel de todo o discurso a favor do capitalismo é colocar na nossa cabeça que é a pior dor da vida, que é a dor da morte, que é um sacrifício, que é um sofrimento, e quem não tem o poder de escolher. Imagina você crescer em um ambiente que você não tem recurso financeiro e que você está grávida, que você vai chegar em um hospital que você não conhece ninguém, nada de nada, e o único caminho que você tem é parir. Você não tem escolha. Não tem. Você não tem escolha. Você não vai dizer assim, eu tenho medo da dor. É mesmo, você vai parir. E ainda você tem que ouvir várias violências como elas escutam, entende? Uhum. Então, assim, é nesse papel de desconstruir essa dor, entendendo que é uma dor fisiológica, necessária, inclusive, que tem muitos benefícios para a mãe e para o bebê, do que qualquer outra coisa. Quando a gente fala de parto normal, né? Quando a gente fala... E o parto na água, Gel, você já... Já. Qual a sua opinião do parto na água? Eu acho incrível. Para quem tá habilitada. A mulher que se sente confiante, né? De fazer. Por exemplo, eu fiz um estágio em Londres. Você pensou, Paulo, em fazer o parto na água? Pensei. Eu pensava que minha obstetra tivesse, né, a piscina para levar. Aí na hora eu falei assim, eu quero ir pra água. Ela falou assim, eu não providenciei a piscina. Porque tem a piscina, né? Ou se tivesse combinado, talvez dava certo, né? Eu falei, pro chuveiro, eu falei, me leva pro chuveiro. É porque a água, ela relaxa, né? A água é relaxante natural, assim. Por exemplo, eu tava falando, eu fiz um estágio em Londres, então pra mim era muito normal. Cada mulher, ela tinha uma banheira dentro da casa delas. Parei dentro da piscina, assim, eu olhava e falava, gente, como é isso? Porque eu não via, como você, pra mim era muito estranho, entendeu? Sim. E elas entravam dentro da água e ficavam lá. Nas casas de parto lá, toda casa de parto, todos os quartos têm banheira. É tipo assim, você quer parir onde? Você quer parir agachada, você quer parir na cama, você quer parir de quatro, você quer parir no chuveiro, deitada, aonde? Na banheira. A maioria delas iam pra banheira. E eram banheiras enormes. E elas pariam dentro da banheira. Entendeu? Então, é muito... É natural, né? Assim. E alguém entra dentro da banheira? Entra ou fica do lado, né? Quando o bebê sai. Porque, na verdade, Dani, assistência ao parto, a gente avalia o trabalho de parto. E a criança sai. Né? A criança vai sair independente da gente ou não. A verdade é bem essa. Porque, como não é uma coisa muito comum, parece que a gente tem que fazer muita coisa para essa criança chegar. Quando, na verdade, é o corpo que vai fazer essa criança chegar. Sim, né? Assim, são muitas experiências de você ver um corpo que funciona, sabe? É muito... Já agora eu quero falar sobre a casa das gestantes. Como é que tá a Levi, Poli? Tá bem? Tá precisando ir embora agora, não? Pode esperar? Pode esperar. Certeza, Murilo não tá dando conta lá? Tá dando conta. Se não estiver dando conta, e agora eu vou falar um pouquinho sobre... Você assumiu, né, a coordenação da casa da gestante. Tem quanto tempo? Tem quase um ano, mais ou menos, a coordenação. Da casa mesmo que a gente entrou, tem 2 anos, né? Na gestão atual, a gente entrou com essa proposta de promover a educação perinatal.
né, pelo SUS. A minha bandeira sempre tem o SUS, Você né? pode explicar um pouquinho pra gente o que é a Casa da Gestante? Então, a Casa da Gestante é uma instituição, né, da Prefeitura daqui de Caeté, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Então, é uma casa de acolhimento para gestantes da zona rural, somente para gestantes da zona rural, que elas vão para lá a partir de 39 semanas. Então, elas ficam com a gente de 39 semanas até na fase final. E aí é uma casa onde elas são acolhidas, onde elas fazem todas as refeições, onde elas dormem, onde a gente faz, eu como enfermeira obstetra, né, a gente, de equipe, nós somos em 8, são 4 técnicas de enfermagem, eu como enfermeira obstetra, as 2 meninas da higienização e uma na cozinha. Então, é essa equipe que roda a casa toda. A gente faz um trabalho em conjunto, entende? E aí a gente faz desde o acompanhamento do pré-natal, os serviços de enfermagem. E a mudança... Mas o acompanhamento de pré-natal pode ser do início da gravidez. Do início da gravidez, mas eu dou continuidade ao pré-natal, entende? Entendi. Eu continuo o pré-natal dentro da casa gestante como enfermeira obstetra. Então, assim, se tiver alguma necessidade de pedir algum exame complementar, alguma coisa, eu dou continuidade. E aí elas entram, até entrar em trabalho de parto, então elas são direcionadas para a maternidade. E lá a gente faz, como eu te disse, o trabalho que a gente desenvolve hoje dentro da casa da gestante foi tudo aquilo que eu aprendi durante a residência e a oportunidade que Deus me deu quando eu fiz o estágio com as parteiras. Então, a gente faz o trabalho de pintura gestacional na barriga, o trabalho de banho, de dar aulas para elas sobre o que é o trabalho de parto, o que é uma contração, o que é um útero, o que é o tampão, o que ela vai vomitar, o que ela vai sentir na hora do parto, quais são os mecanismos de alívio da dor, como respirar, a importância de verticalizar. A gente traz informação, amamentação, o que é uma mão, informação e acolhimento para essa gestante. Bacana, é um trabalho muito gratificante. A casa da gestante, né? Muito. Eu sou muito grata a Deus por estar lá. Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas gestantes que procuram da casa? Eu acho que é o medo, às vezes, da dor, a distância da casa, né, de estar da família, porque vocês já estiveram grávidas, então vocês vão saber melhor do que eu que é isso. Você está grávida, à espera de uma criança que você não sabe o dia que vai chegar, porque a gente não marca, então a gente tem que esperar essa criança entrar em trabalho de parto. E muitas vezes ela vai estar longe da família, longe do marido, dos filhos, de todo mundo, sozinha dentro de uma casa. Então você imagina a cabeça dessa mulher de esperar um momento mais importante, um dos momentos mais importantes da vida dela, sem ninguém da família. Imagine você, sem seu marido, sem seu entorno, sozinha numa casa esperando seu filho chegar. Sem o dia para que isso aconteça. 2 semanas, 3 semanas. Imagine o emocional. Muitas delas choram, muitas delas pensam assim, como é que vai ser? E vem aquela ansiedade, então a gente tem que conversar, tem que dialogar muito. Tem uma rotatividade boa, tem uma rotatividade alta, tem uma boa aceitação. A gente faz um momento mesmo delas escreverem uma cartinha pro bebê, né? Pra botar pra fora as emoções dessa espera, de não ficar com tanta angústia, porque é bem desafiador a espera, né? E qual é o apoio emocional e psicológico que você dá? Assim, como eu tenho essa abordagem emocional, né? Por ter feito o mestrado em Ciências e Emoções, acaba que eu consigo acessar essa parte psicológica delas e façam essa elaboração do emocional, de conversar, de saber lidar. Eu sempre busco entender o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, o que a gente pode fazer, né? Tá com medo por quê? Tá ansiosa por quê? Como é que a gente pode lidar com essa ansiedade? Vamos ali na praça caminhar, vamos ligar pro marido, manda o marido vir, vamos ver as formas de lidar, porque assim... Pode receber visita, então, pode receber visita, pode a visita é diária. A visita é diária, né? E como coordenadora, quais são os seus planos para melhorar ainda mais a casa? Meu sonho mesmo seria transformar aquela casa em uma casa de parto para Caeté. Maravilha. É o SUS que eu acredito, acho que eu seria uma grande realização para a cidade, para as mulheres, né? De oportunizar, né? Um momento, um espaço, né? Por que muitas mulheres saem daqui para parir em Guanabi? Não tem estrutura aqui? Não, eu acho que talvez as experiências que outras mulheres tiveram, né? E aí acaba que tem uma repercussão e aí elas acabam não optando por estarem aqui, apesar de já ter muitas mudanças hoje, né, na maternidade, e graças a Deus por isso, né? Hoje já a lei do acompanhante ela já vigora,
né? Acho que é uma reestruturação da forma da assistência, né? Da gente respeitar, como eu te disse, a mulher na sua integralidade, né? A gente precisa respeitar, por exemplo, a liberdade de posição para ela parir é dela. A gente precisa oportunizar isso. Então, o ambiente que traz esse respeito e uma segurança para trazer essas crianças ao mundo, acho que não tem por que sair da cidade. Mas, enquanto isso não acontece, muitas mulheres acabam buscando outros meios, né? Por isso. Que podcast maravilhoso, viu? Outro chega a coça, viu? Chega a coça. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por tanta informação. Muito. E Polly também, muito obrigada por ter vindo aqui, né, ter deixado Zé Levi lá 7 meses, tá? A gente tá lá com o pai, Sim. né, para vir aqui trocar essa experiência, né, que você teve, né, com o seu parto. Muitas mulheres que querem passar pelo parto normal e tem medo. Com certeza, você incentivou Não muitas é que não mulheres existe agora. medo, não é que não existe medo, né, Polly? Existe, medo, mas existe dor, existe. A dor é real. O sofrimento não, né, Jé? o sofrimento não. A dor é É real. verdade, medo a gente vai sentir em tudo, Sim, né? exato. Medo de abrir um negócio, medo de alguma coisa dar errado. Não, Dani, é tipo assim, ó, quando eu olho pra Poliana, assim, é uma realização muito grande. É como se eu tivesse parido junto com ela, sabe? Porque, assim, eu acompanhei ela desde o início. E era, tipo, você precisava de ver ela. Gel, como isso? Vai ser assim, não sei o que. E, tipo, Poli, calma, só confia, trabalha. Vamos lá, vamos elaborando isso, vamos elaborando isso. Então, assim, ela passou por todo o processo de construir o medo, desconstruir o medo, de escrever. Ela fez cartinha de afirmação, foi trabalhando. Então, assim, foi uma transformação muito grande. E ver que ela viu que aquilo não era um bicho de 7 cabeças. Não é esse monstro. A gente venceu os nossos medos. Eu falo por mim mesma. Por exemplo, quando eu concluí o mestrado, eu falei, é um filho. Eu pari aqui, minha filha. Eu não pari não, mas eu pari um filho. Porque era um medo muito grande de não conseguir. Eu lutava com a minha voz interna que dizia, você não é capaz de escrever. Como elas lutam na hora de falar assim, você não é capaz de colocar criança. Elas falam, eu não vou conseguir. Me leva pra cesárea. 99% falam, não vou conseguir. Aí quando você pensa que não, a criança nasce. Nasce. É fantástico. Isso eu não pensei em um momento. É graças a Deus. Nem passar pela minha cabeça. Graças a Deus. Porque você estava preparadíssima Ela emocionalmente. queria muito, Polly. né? Ela queria muito. Muito. Tava. Ela tava. É isso aí. Mais um podcast Obrigada, Dani, pelo finalizado espaço. com muita gratidão, viu? Eu que Obrigadão. agradeço. Obrigada. Jé.